para mim, então, para a gente poder estar discutindo esse artigo de hoje, que é o Multi-Organ Point of Care, Ultrassom for COVID-19, Internet Expert Consenso. Então, é um consenso que foi desenvolvido, que eu vou apresentar para vocês sobre o COVID. Bom, falando um pouquinho dos autores, o autor de grande peso, então, desse artigo seria o Dr. Gabriele Via. Ele é um intensivista e anestesista. Ele é membro fundador e diretor da World Interactive Network Focused on Critical Care Ultrassom, a WINFOX. É um grupo bem bacana, vale a pena depois entrar no site deles. Tem diversos cursos de ultrassom, tem vários artigos publicados, vale realmente muito a pena estar conhecendo o grupo, tá? E a linha de pesquisa do Dr. Gabriele seria ecocardiografia e ultrassom pulmonar à beira-leito, tá? Então, pensando no COVID, o que a gente pode pensar? Como que o ultrassom pode ajudar a gente? Né? Uma doença que muitas vezes a gente pensa que é ventilação mecânica, uma tomografia lá no início da doença para ver como mais ou menos quantificar quanto indivíduo fosco. Então, o artigo mostrar para a gente quais são os benefícios do ultrassom. Lembrando que ele vai ser um método não invasivo, que já é muito bom, né? É um método rápido, ele pode ser feito à beira-leito, então a gente pode fazer em diversos momentos. Pode fazer no leito de enfermaria, numa triagem de pronto-socorro, dentro da UTI. É muito fácil fazer a aplicação dele. E ele foi criado para ser objetivo, para responder a questões clínicas específicas. Então, tem que ser uma extensão do nosso exame físico. Se a gente tem uma hipótese de que tem uma disfunção de câmara direita, a gente vai olhar o coração e ele vai dizer para a gente realmente isso, né? Então, ele tem que ser objetivo. E também tem a questão da exposição ambiental, que o artigo fala muito, né? A questão de desinfecção, remoção dos pacientes. A gente tem que lembrar que fazer a desinfecção no momento de pandemia, né, que tem um alto contágio de um aparelho de ultrassom, é muito mais fácil do que fazer de uma sala de tomografia, uma sala de raio-x, né? A gente consegue expor menos pessoas, né, dentro do ambiente hospitalar. Não é incomum, a gente tem que atravessar o hospital inteiro para, às vezes, fazer um exame de imagem, o ultrassom a gente vai até o local. E também tem a questão que muitos pacientes não têm condições clínicas, também estão sendo removidos até um local para estar fazendo um exame de imagem, tá? Então, essa imagem vai resumir basicamente o que a gente vai discutir sobre o artigo e que a gente pode começar pelo lado de cima, que a gente vai pensar que ele pode ajudar a gente no diagnóstico e triagem de pacientes com insuficiência respiratória, pode ajudar a gente na questão do manejo ali da ventilação mecânica, poder fazer ali um rastreamento de complicações mecânicas da ventilação, desmame da ventilação, olhar também disfunções orgânicas secundárias, tá bom? A telemedicina, a teleultrassom, que eles chamam, diagnóstico de AVC e neuromonitoramento, diagnóstico e rastreio de doença, né, trombótica, fluido, né, fazer a avaliação volêmica e também se a gente pode expandir ou não o volume, a ação cardiovascular e também com ultrassom a gente vai tentar diferenciar qual o fenótipo desse paciente. Ele está no perfil L, está no perfil H, em que momento que esse paciente data a doença. Esses são os tópicos que a gente vai discutir durante a apresentação. Então, a metodologia do trabalho foi fazer uma revisão da literatura no período do dia 1/1 de 2020 até 1/8 de 2020. Né? Por ser uma área que está crescendo, ainda está sendo desenvolvido vários estudos, mas infelizmente não tem dados suficientes para a gente poder discutir tudo só de paciente que fez ultrassom e tem COVID. Então, acabou extrapolando e acabou pegando artigos um pouco também de pacientes não COVID. E o método para criar esse consenso foi o Delphi modificado de 2 fases. Então, depois da revisão de literatura, foram levantadas diversas questões, mandado para especialistas e, posteriormente, com a resposta, foi realizado o consenso. Tá? Então, o consenso, ele diz para a gente que tem 9 domínios que a gente tem que, digamos, de dominar, né? Seria o primeiro, infecção, né? O diagnóstico da infecção, triagem, infecção, o diagnóstico de pneumonia pelo COVID, doenças cardiovasculares, doenças tromboembólicas, estratégias no suporte respiratório, a administração de fluido, monitoramento do paciente e controle de infecção, técnicas, tecnologia e protocolos. Tá? Então, o artigo ele acaba juntando os 3 primeiros domínios num só, porque eles têm uma relação bem íntima entre eles, e que a gente olhando um já consegue ver todos. Então, o diagnóstico de infecção, triagem e diagnóstico de pneumonia por COVID acabou sendo agrupado.
E ele começa explicando das vantagens do ultrassom com relação aos outros métodos, né? Lembrando que a tomografia tem suas limitações, como eu já falei anteriormente, a questão de exposição ambiental. A gente sabe que dependendo do IMC do paciente, a gente não consegue fazer o exame. E custo. Se a gente for pensar que a gente está numa pandemia em que os insumos estão ficando escassos, o custo, infelizmente, também está aumentando de todas as terapias, a gente talvez tentar reduzir e fazer uma boa gestão de tudo isso vai ajudar durante um momento de pandemia. A questão da estabilidade clínica, a gente consegue fazer isso à beira-letra, não precisa remover o paciente. E também a questão do atraso e a não confiabilidade no RT-PCR. Muitas vezes o exame demora muito para sair e a gente pode, de uma certa forma, com o ultrassom, ajudar para dizer se esse paciente realmente tem Covid ou não e que também ajudar no isolamento de pacientes. Lembrando que muitas das nossas UTIs, durante o Brasil como um todo, é um salão, não tem muitas vezes leito de isolamento, então a gente consegue diferenciar qual é o paciente que vai ser isolado num grupo mais de Covid e de não, também pode ajudar a gente. Tá? Então, ele vai justificando o artigo, algumas questões com vários outros artigos. Então, primeiro, ele fala que o método é um método preciso para diagnosticar e diferenciar a dispneia na sala de emergência. Para isso, ele dá 2 artigos para a gente. O primeiro, do lado esquerdo, da CHEST, que saiu em 2015. A ideia dele era diferenciar dispneia aguda, cardíaca e não cardíaca na sala de emergência. Então, ele fez uma comparação entre ultrassom, raio-x de tórax e BNP, e mostrou que o ultrassom, para diferenciar esses 2 tipos de dispneia, mostrou 97% de sensibilidade e especificidade, portanto, teve superioridade com os demais exames. Do lado direito, é um outro artigo que saiu no JAMA, em 2014, que a ideia dele era que, será que usando o ultrassom no pronto-socorro, com 4 horas eu consigo ter um diagnóstico preciso? Então, ele dividiu o grupo, 320 pacientes, 160 para fazer ultrassom e os outros 160 para fazer a investigação habitual. Então, mostrou que do grupo de ultrassom, de 160, 139 tiveram o diagnóstico correto da dispneia em 4 horas, em comparação com o outro, apenas 100 tiveram. Então, isso teve uma diferença estatística significante, mostrando que o ultrassom, para poder diferenciar a dispneia, realmente é bem sensível e específico. Uma outra justificativa deles é que a gente consegue fazer o diagnóstico de pneumonia por Covid em pacientes com sinais vitais normais. Então, ele lança a mão desse artigo, que é um artigo pequeno, é um artigo com 49 pacientes, mas que a ideia é que, será que pacientes que têm sintomas, né, são sintomáticos, mas com sinais vitais normais, já podem vir a ter alterações do parênquima, alterações, quando a gente faz a imagem do pulmão, antes mesmo de acabar tendo uma descompensação. E mostrou para a gente que apenas 33% dos pacientes tinham um ultrassom normal, sendo que quase 70% já tinham alguma lesão visível ali no ultrassom. E depois, ele também justifica que a gente consegue, de uma certa forma, distinguir pneumonias virais de bacterianas ali pelo ultrassom. E ele manda esse artigo para a gente, que também é um artigo pequeno, ele tem 32 pacientes. O que eu achei mais interessante nele foi que, quando ele coloca todas as diferenças ali, o que eu achei mais fácil de a gente aplicar no beira-leito seria a morfologia das linhas B, tá? Então, dependendo da morfologia, se elas são completas, são parciais, incompletas, se tem alguma consolidação de permeio ali perto das linhas B, a gente já consegue diferenciar um pouco se esse paciente tem um quadro bacteriano ou um quadro por Covid, um quadro viral. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente sobre a característica dessas linhas. Então, aqui eu coloquei umas imagens para a gente poder estar mostrando, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Essa primeira imagem do lado esquerdo, então a gente vai ver linhas B, são os raios luminosos que estão vindo, a gente consegue ver que tem um deslizamento pleural, a gente consegue ver que tem ali, a pleura dele é uma pleura fina, sem irregularidades, então isso é uma linha B, tá?
Geralmente no COVID elas são bilaterais, mas elas são assimétricas e muitas vezes irregulares. É diferente do paciente com edema agudo de pulmão por uma insuficiência cardíaca congestiva. E aqui, desse outro lado, a gente consegue ver do lado direito, já linhas B também, porém, é um pulmão que a gente pode ver que é diferente. É um pulmão mais branco, a gente consegue ver que existem raios luminosos, mas não são mais tão bem definidos, tá? A pleura está espessada, e se a gente conseguir, se eu conseguir parar aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Vou tentar parar a imagem para vocês. Se a gente for ver aqui, acredito que isso aqui seja uma pequena consolidação subpleural, dando um pouco de irregularidade pleural também, tá? Então, quando a gente tem diante dessa imagem de espessamento pleural e irregularidade pleural, teve um trabalho que mostrou que existe uma correlação com um P significativo de PCR positivo. Ou seja, se você alinhar a clínica do paciente com uma imagem dessa, tem uma grande chance de ele acabar realmente sendo um paciente que vai vir com RT-PCR positivo. Então, como recomendação, ele fala que a presença de linhas B, irregularidade de linha pleural e consolidações pleurais associadas a um quadro clínico irão auxiliar no diagnóstico e triagem, né? O uso isolado de tração não é recomendado para nem a exclusão, nem o diagnóstico, e a presença de linhas A bilaterais sugere fortemente a ausência de infecção. Lembrando que linhas A são linhas fisiológicas e linhas B são patológicas, que é quando há a presença de líquido no interstício, que daí faz a formação das linhas B. Então, linhas A sugere que realmente o paciente não tem ali um quadro pulmonar ali, né, por COVID ou por qualquer outra patologia que pode atacar o interstício. Então, o quarto ponto seria o diagnóstico cardiovascular, né? Se a gente for pensar, a gente tem que ter uma atenção muito especial. Grande parte dos nossos pacientes, eles já têm alguma cardiopatia prévia, já são pacientes hipertensos e que descompensam muito durante a internação. Isso já foi visto lá no início da pandemia, quando lançaram esse artigo no JAMA, falando as características de 138 pacientes lá em Wuhan. Ali já mostrou para a gente 58% dos pacientes que estavam necessitaram de UTI, eles eram hipertensos, 25% apresentavam doença cardiovascular prévia, 44% tiveram alguma arritmia durante a internação e 22% acabaram complicando com alguma injúria cardíaca aguda durante o internamento. Então, é algo que a gente tem que levar muito em consideração, pensando na prevalência dessa doença na nossa população. Então, eu coloquei esse slide, que eu achei extremamente importante, mais para a gente poder pensar um pouco e lembrar um pouquinho da fisiopatologia da SARA. Se a gente for pensar que acidose respiratória, edema inflamatório alveolar e alterações microvasculares, eles podem aumentar a resistência vascular pulmonar e em associação com a ventilação com pressão positiva, eles podem aumentar a pós-carga do ventrículo direito e precipitar a sua falência. Eu coloquei isso porque é realmente importante. Muitas vezes a gente já vê uma PSP aumentada, vê às vezes uma disfunção de câmara direita, a gente tem o costume, claro que é algo grave que a gente tem que tratar, mas a gente leva muito o nosso raciocínio para um TEP, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar pensar um pouquinho, realmente ver essa clínica do paciente, para não ser toda a PSP aumentada, ser ali um sinal de TEP. Pensar que também a própria fisiopatologia da doença pode levar a um grau de hipertensão pulmonar e pode fazer com a nossa ventilação precipitar ali uma falência de VD sem ter TEP associado. Aqui eu coloquei mais para a gente poder estar vendo, achei a imagem super bonita da fisiopatologia, tá? Vale a pena muito ler esse artigo, que é um artigo bem legal de ler mesmo, de poder entender essa parte. Então, ele fala também que a correlação de miocardite pela infecção do COVID ainda não está bem estabelecida, porém, quando a gente tem a presença de complexo QRS de baixa voltagem, uma hipercogenicidade miocárdica, tem uma hipocinesia difusa, ou alterações segmentares, a gente pode sempre pensar se a gente está diante de um quadro de miocardite ou não. Precisa de outros exames para poder estar confirmando, mas pelo menos a gente pode levar, né, a essa hipótese e acabar investigando posteriormente. Então, ele fala também que é muito importante todo paciente que apresenta uma disfunção aguda dar uma atenção especial ao sistema cardiovascular. Os pacientes eles acabam descompensando muito do COVID e acabam atacando realmente a parte cardíaca. Então, a gente tem que estar de olho na questão de um corpo pulmonar agudo
tá? Eu vou colocar a imagem para vocês verem como a gente pode ver um VD bem grande, com rechaçando o septo ventricular para dentro do ventrículo, um ventrículo que a gente mal consegue ver a câmera dele. Então, isso é um cor pulmonar agudo que a gente pode estar observando. Do outro lado, a gente consegue ver também a questão de um derrame pericárdico, também que pode vir a acontecer, às vezes, um paciente com miocardite ou qualquer outra complicação, ele pode vir a desenvolver, pode fazer um tamponamento, então pode ser uma causa da descompensação do nosso paciente. Tá? Então, tem que ficar sempre de olho nesse sistema cardiovascular. E a recomendação deles é justamente essa, o focus e o ecocardiograma nos pacientes com COVID, moderado a grave, deve ser realizado, pois ele realmente muda o manejo clínico. Né? De acordo com a gente vê uma alteração, a gente vai fazer uma ação. Então, utilização durante a instabilidade e o manejo hemodinâmico, a gente tem que fazer o eco para poder estar ajudando esse paciente. O quinto ponto seria a triagem e o diagnóstico de doença crónica. A gente tem que lembrar que o processo inflamatório pelo COVID está associado a uma desregulação trombótica, acarretando uma elevação de D-dímero, proteína reativa, anticorpos, antifosfolípides e coagulopatia induzida pela sepse. Os últimos artigos já mostraram para a gente que a elevação do D-dímero nem sempre está associado a evento tromboembólico, tanto que não tem mais aquela indicação de fazer inoxa terapêutica para paciente com D-dímero alto, mas a gente sabe que o paciente está acamado, ele está há muito tempo dentro da UTI, ele tem ali a coagulopatia induzida pela sepse, e geralmente esses pacientes, eles acabam tendo um quadro bacteriano junto, então, realmente, eles fazem muito evento tromboembólico, a gente também tem que dar uma atenção bem especial. E lembrar que, apesar da profilaxia, para TEV, os eventos trombóticos são comuns nesses pacientes. Tá? E ele vai mostrando alguns artigos para a gente, mostrando algumas orientações. Desse primeiro, que é a prevenção, diagnóstico e tratamento de TEV em pacientes com COVID, ele fala assim para a gente, diante do estudo, que o Doppler de membro inferior é sempre indicado em pacientes com disfunção inexplicável do ventrículo direito, hipoxemia refratária, ou em pacientes com suspeita de TEP sem estabilidade clínica para transporte e fazer ali uma angiotomografia. Então, para a gente poder fazer, às vezes, uma anticoagulação um pouco melhor, né, um pouco mais dirigida, se o paciente descompensou, fazer um Doppler de membro inferior. Se tiver uma trombose ali e o paciente teve uma descompensação da parte respiratória, tem uma grande chance de, às vezes, ele ter ali um TEP associado, então a gente consegue fazer uma terapia um pouco mais guiada. Outro artigo que ele mostra é vigiar, esse não foi feito com pacientes com COVID, né? Vigiar ou não vigiar trombose venosa profunda em pacientes criticamente enfermos. E o que ele orienta é de que realizar 2 vezes por semana o Doppler de membro inferior em pacientes críticos diminuiu o tempo para o diagnóstico de TVP e embolia pulmonar, reduzindo a mortalidade em 90 dias. Então, o que ele sugere é que, se for algo possível dentro do seu serviço, fazer o Doppler inferior naqueles pacientes realmente crítico crônico, aqueles pacientes críticos agudos também, que estão com tempo maior de internação, pode ter um benefício. Aqui eu coloquei uma imagem também, para a gente estar vendo mais ou menos como que é a trombose dentro de um vaso. Essa, na verdade, é uma trombose arterial, que era a imagem que eu tinha, tá? Deixa eu só ser aqui. A gente pode ver que aqui é a jugular e aqui é a carótida, que tem ali um trombo dentro dela, diminuindo a luz do vaso, tá? Então, é basicamente assim que se assemelha uma trombose, parecido também se fosse no sistema venoso. E sexto ponto, que é estratégia de suporte ventilatório. Tá? Eles dizem desse artigo para a gente, e a ideia do artigo é: será que o ultrassom pulmonar ele vai ser útil para quantificar a injúria pulmonar causada pelo COVID na dimensão hospitalar e mudar a estratégia terapêutica nas primeiras 72 horas? Diante dessa pergunta, eles criaram ali um score, que seria o Lung Ultrassom Zaragoza Score, Luz Score. Qual que é a ideia deles? Visualizar em 12 campos pulmonares a presença ou não de linhas B e consolidação. Para cada morfologia, para cada tipo, ele vai ganhando uma pontuação. Normal, com a presença de linhas A, 0 pontos.
Quando a gente tem ali uma fase inicial, a gente ainda tem presença de linha A, poucas linhas B, ainda finas, né, não são espessadas, ele ganha 1 ponto. Quando a gente pega aqui já mais linhas B, mas ainda continuam finas, né, a gente ganha 2 pontos. Quando a gente tem formas de cachoeira, linhas B mais grossa, ganha 3 pontos. E quando tem consolidações, a gente ganha 4 pontos, tá? E quando a gente soma, a gente vai avaliando isso em cada campo pulmonar dos 12, quando a gente observa que tem um score maior que 22, teve uma relação com maior diminuição na UTI e maior mortalidade. Então, é um exame ali de rastreio para a gente ver para que lado que esses pacientes vão e a gravidade com que eles podem chegar. Então, com isso, a gente consegue mais ou menos estimar em que fenótipo que esse paciente está. Será que ele está na fase L da doença ainda, em que ele ainda tem uma complacência pulmonar ali próximo do normal, continua com uma relação, né, ventilação-perfusão baixa, ele tem um baixo peso pulmonar. Esse paciente, ele tem uma doença intersticial, ele tem inflamação, mas ainda é um pulmão aerado, ele não tem tanta fibrose, não tem tanto líquido inflamatório, tem baixa capacidade de recrutamento, diferente do fenótipo H, que o paciente já tem complacência diminuída, ele já tem um peso pulmonar aumentado por fibrose e intenso processo inflamatório, né? E aumento, talvez, da capacidade de recrutamento. Então, diante disso, a gente consegue mais ou menos estimar em que perfil que o paciente está, fazendo o LUS score em todos os 12 campos pulmonares. Quanto menor o score, o paciente está mais na fase inicial, o paciente está mais na fase L. Conforme vai aumentando a pontuação, o paciente com consolidação, já está aqui ganhando 2 pontos, aqui 3 pontos também de consolidação. Então, conforme vai se avançando e aumentando, o paciente tem mais chance de estar na fase H, mostrando que o paciente está, talvez, numa fase mais avançada da doença. Tá? E com isso, a gente pode ir fazendo a monitorização da aeração pulmonar também. Aqui ele coloca uma imagem de um paciente que foi feito o ultrassom na posição supina. É um pulmão que a gente vê que é até difícil de entender um pouco a arquitetura, tem consolidação, eu não consigo ver bem definida a pleura dele, aparentemente tem algumas linhas B aqui. Então, eles fizeram o ultrassom antes e depois de pronar. Então, eles pronaram o paciente, fizeram a titulação da PIP e deixaram o paciente mais ou menos ali com uma PIP de 16 e repetiram o ultrassom. Aqui a gente consegue ver melhor a linha pleural, a gente consegue ver o parênquima pulmonar um pouco mais restabelecido, consegue ver ali um pouquinho melhor as linhas B, ou seja, eles fizeram um ultrassom pré e pós e viram que, na verdade, o paciente melhorou, teve ali uma resposta, pelo menos do parênquima, teve ali uma melhora da imagem. Tá? Então, o que eles acabam dizendo no final é que o benefício do tração pulmonar ali, em questão de estratégia de ventilação, ainda é teórico, não tem grandes estudos, né? Ainda precisa de muito mais evidência, então a gente não vai conseguir decidir para que lado esse paciente vai ainda nesse momento, quem sabe no futuro. O sétimo ponto, então, o sétimo domínio seria a administração de fluidos, né? A gente sabe que são pacientes que trazem realmente um desafio de a gente achar qual que é a volemia deles. A gente tem que lembrar que são pacientes que às vezes ficam 10, 15, 20 dias internados, recebendo ali medicação contínua de sedação, grande carga volêmica. Então, é difícil a gente predizer realmente ali como que é a volemia do paciente, e às vezes a gente pode errar, às vezes administrar mais volume e acabar exacerbando ali uma disfunção pulmonar. A própria Survive Sepsis Campaign já orienta, ali em 2020, a estratégia um pouquinho mais conservadora com relação à terapia de fluidos com paciente com COVID. Tá? E como a gente, com ultrassom, a gente consegue mais estimar a volemia do paciente e ver se é fluido responsivo ou não pela medição da veia cava inferior. Mas a gente tem que ver que a avaliação do índice de colapsibilidade, de sensibilidade dela, pode variar dependendo da modalidade de ventilação. Então, ela pode falsear e, às vezes, não ser tão fidedigna para a gente. Então, eles lançam esse artigo para a gente poder pensar um pouco, que é do próprio Dr. Gabriele Via, que ele fala de 10 situações ali que a veia cava inferior pode não dar uma coraça ali muito boa para a gente com relação à fluido responsividade, tá? E ele explica que os métodos de avaliação da veia cava, né,
foram validados apenas com PIP baixa e volume corrente alto. Então, quando a gente tem uma PIP alta, diminui o retorno venoso, aumenta a pressão no átrio direito, aumenta a pressão na veia cava inferior e pode falsear para a gente, às vezes, um aumento da distensibilidade de um paciente hipovolêmico, né? A mesma coisa pode acontecer com volume corrente baixo, tendo um menor volume e pressão sanguínea intratorácica, pensando que o paciente, às vezes, pode estar hipovolêmico, o paciente está hipervolêmico. Então, a gente usa, mas a gente tem que usar outros métodos juntos para poder realmente estar podendo estimar mais ou menos se esse paciente vai ser fluido responsivo ou não, tá? Coloquei uma imagem aqui para a gente estar vendo como que faz a aferição da medição, né, da veia cava. A gente tem que tomar bastante cuidado. Tem algumas imagens que são importantes para a gente ver se realmente é a cava que a gente está medindo, tá? Então, a gente tem que ver as hepáticas entrando dentro da veia cava, a gente tem que ter que acompanhar a veia cava e ver mais ou menos ela entrando dentro do átrio direito, para a gente não estar medindo uma aorta, medindo outro vaso, e às vezes está dando o diagnóstico da volemia de uma forma errada, tá? Então, com relação a isso, ele orienta de que a recomendação é de que o ultrassom pulmonar sozinho não é suficiente para julgar adequadamente a administração de fluidos, e a gente tem que associar algum outro método. O leg raise, variação de volume sistólico, delta PP, né, aproveitar que o paciente está entubado. Então, a gente não pode usar apenas o ultrassom e a aferição da veia cava, tá? E não é recomendado utilizar como único método para triagem de congestão pulmonar no COVID moderado a grave, tá? Mesmo porque na congestão pulmonar de causa cardíaca são linhas B, e apesar que a gente consegue diferenciar um pouquinho pelo ultrassom, mas não dá para fazer isso só com um método. O oitavo ponto seria o monitoramento, tá? Que seria a gente monitorar as complicações da ventilação mecânica, tá? E de disparado, pelo menos na prática que a gente observa, o pneumotórax, ele é ali o mais frequente. Vou colocar uma imagem para vocês estarem vendo como que é o diagnóstico de pneumotórax pelo ultrassom. A gente pode observar que a pleura do paciente está parada, tá? A pleura está parada, a gente coloca o modo M, e quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente não vê sinal da areia da praia, a gente vê apenas código de barra, que é a presença de pneumotórax ali, tá? Outra aplicação que a gente pode ter nesse monitoramento é de pneumonia associada à ventilação. Para isso, a gente precisa conhecer nosso paciente, a gente precisa estar fazendo o eco dele todo dia, em todos os campos pulmonares, gravando essas imagens, que quando surgir uma nova consolidação que ele não tinha, a gente pode estar pensando e estar diante de um processo ali de pneumonia, tá? A gente também consegue pensar na disfunção diafragmática e falha da ventilação mecânica, a fazer a medição da espessura do diafragma, a gente consegue ver a amplitude com que, na inspiração e na expiração, isso pode predizer para a gente se o paciente tem maior chance de falha no desmame da ventilação ou não, e o corpo pulmonar agudo, que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? E ele falou desse artigo, achei bem legal, é um artigo que fez um apanhado internacional para ver como que era o manejo ali na terapia intensiva, manejo hemodinâmico do paciente com COVID, e ele foi visto que o ultrassom é a ferramenta mais utilizada para avaliar o débito cardíaco e a pressão da artéria pulmonar nos pacientes críticos com COVID. Então, isso mostra para a gente o quanto esses métodos têm aumentado, o quanto que a gente tem que ter mais familiaridade no nosso dia a dia, que realmente é o mundo inteiro que tá usando. E nono ponto, então, no domínio, seria infecção, técnica, tecnologia e protocolos, né? Então, os dispositivos, eles são pequenos, portáteis, né, auxiliando na diminuição do risco de contaminação cruzada, é fácil fazer a desinfecção deles. A gente consegue criar relatórios, gravação, armazenamento das imagens, ter outras opiniões, a gente consegue fazer o teleultrassom, então, mandar as imagens para um colega com mais experiência para estar ajudando a gente. Ele fala um pouco sobre preferir o ultrassom à radiografia simples de tórax e tomografia quando possível, por reduzir a disseminação ambiental e expor um número menor de profissionais de saúde também. Tá? E, para concluir, ele fala que esse consenso foi redigido com base nas evidências disponíveis e na opinião de especialistas, né, com o objetivo de encorajar o uso do POCS
para melhorar os resultados dos pacientes durante a pandemia e acabar desenvolvendo ao longo do tempo protocolos e práticas assim melhores, com melhores estudos, para a gente poder estar podendo manejar melhor esses pacientes. Basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Obrigado, Bruno. Acho que foi uma bela de uma revisão e que coloca em foco. Nós que estamos com as unidades de terapia intensiva cheias de doentes com Covid, né? Sentimos falta dos doentes com sepse, dos doentes com choque, embora isso também esteja acontecendo, obviamente, mas dá uma rápida revisão de como o equipamento de eco pode auxiliar vocês a cuidar melhor dos doentes com Covid. Paulo, antes da tua apresentação mais importante, queria que você fizesse um comentário da apresentação aí do Bruno e de como o equipamento pode nos ajudar nos doentes com Covid no nosso dia a dia. Bom, primeiro parabenizar a Bruno aí, conseguiu apresentar muito bem, resgatando os dados, né, que o pessoal utilizou e evidenciando bem cada uma das etapas. E ver como a gente ainda está muito nessa questão da opinião do especialista, isso até mesmo no ponto de não poder fazer uma diretriz, não poder fazer nenhum grau de recomendação, né, e simplesmente apontar como recomendações, domínios, e a maioria ainda com essas evidências que a gente tão bem viu, estudos pequenos, né, cheio de alguns problemas, inclusive, mas que estão saindo coisas novas, né? Alô, Paulo, eu estou te ouvindo? Doutor Paulo, o seu microfone foi fechado, acredito que sem querer. Aqui no ícone de microfone é só clicar em cima dele. Acho que liga para ele, Milena. Oi, Paulo. Ok. Bruno, enquanto isso, acho que você pode tirar o teu compartilhamento da tela. E isso, assim já dá caminho para o Paulo depois compartilhar a tela dele. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Bruno? Algum comentário? Glória, você está aí, Glória? Oi. Doutor. Oi, Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo. Não, eu queria parabenizar o Bruno, a aula dele foi bem boa, né? Elucidou bastante coisa mesmo. E queria salientar que quando a gente vai fazer a avaliação hemodinâmica, seja de pré-carga, necessidade de droga vasoativa, necessidade de itotrópico ou coronotrópico, né? Que realmente a gente faça uma abordagem multimétodo, assim, né? Que o ultrassom é uma excelente ferramenta, mas que a gente nunca esqueça de colocar a mão no paciente, de que a gente examine, veja exames laboratoriais, né? Tempo de enchimento capilar, e que a gente faça uma abordagem que o ultrassom venha para enriquecer sempre, para tirar aquela dúvida. Óbvio que quando a gente tem a habilidade de ver o débito cardíaco para ver fluido responsividade, entre outras coisas, né, para ver se o paciente respondeu, ver a cava, ver o pulmão, mas que a gente sempre faça uma abordagem com várias avaliações, assim, né?
Ótimo, Rafa. Acho que essa é uma mensagem ótima para quem está começando, e mesmo para quem já tem habilidade, né? A gente frequentemente acaba se esquecendo de avaliar o contexto como um todo. Nenhuma dessas informações que o Bruno mostrou, nenhuma delas tem 100% de acurácia, nenhuma delas é 100% específica, 100% sensível. Então, a obrigação de contextualizar cada uma das imagens que vocês obtêm no ultrassom na beira do leito, dentro do contexto clínico do doente, e tentando avaliar a volemia, a resposta à droga vasoativa. Cada vez mais vocês utilizam eco no pulmão para poder ajudar a ver se tem congestão ou não, se tem consolidação. Acho que com o desenvolvimento tecnológico, o Paulo pode dizer isso melhor, é possível que no futuro nós tenhamos cada vez equipamentos com maior sensibilidade, maior acurácia, mas nunca nenhuma informação que um método de monitorização, um método diagnóstico possa trazer que seja levado em consideração sozinho, sem contextualizar o quadro clínico do doente. Ótimo. Paulo, você já está de volta, Paulo?